Estamos aqui com mais um podcast de Volta ao Básico. O episódio de hoje, nós temos uma convidada especial, a minha professora de Pilates. Kelly Chamberlain, da Chambi Pilates, que fica na metrópole de Rio Bonito. Uma vila, né? É metrópole, não aldeia. podemos falar mal. Rio Bonito, para quem não conhece, fica ali perto da Estrada Bonita, no distrito de Piraberaba, que pertence a Joinville, né? E eu tenho a grata alegria de fazer pilates lá mesmo, pertinho de onde eu moro, com a Kelly, num estúdio muito fofo, muito bem equipado, com duas profissionais, tem ela e tem a Manu, que é a parceira dela. As duas são excelentes. E eu acho que Pilates tem tudo a ver com uma volta ao básico. Mas vamos ouvir a história da Kelly. Kelly, seja muito bem-vinda. Uma delícia ter você aqui. E conte para nós quem você é. Primeiro, eu estou muito honrada, né? Pensei, nossa, eu aqui no Rio Bonito. E a Silvana me chamar. Eu sempre brinco no estúdio que a Silvana é importante, né? Grande coisa. Assim, nossa, essa aluna é muito importante, porque no Rio Bonito é um lugar mais... pessoas que trabalham no sítio, é uma área mais rural, né? Então, a gente fala que ela é aqui da cidade, que ela é importante, a gente brinca bastante. Pegam no meu pé. Mas é uma alegria estar aqui, com certeza. Obrigada. Conte para nós aí um pouquinho de você, da tua trajetória, como é que aconteceu para você abrir o estúdio de Pilates, por que Pilates? Então, na verdade, desde a minha infância, eu sempre gostei de cuidar das pessoas que estavam com dor. Com massagem no pé, com alguma coisa. Então, geralmente, aquela habilidade da infância é a habilidade que você vai desenvolver no básico, né? Assim, ela de volta. volta ao básico. Ela volta, isso, de volta ao básico. Ela volta. Com outra roupagem, mas ela volta. Exatamente. É incrível, é verdade. E eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Então, talvez por uma infância mais simples, mais pobre, eu nunca tive acesso a pessoas que falam assim, nossa, você pode fazer medicina, você pode fazer... Mas ali eu pensei, poxa, de alguma forma eu acho que eu gosto de massagem, né? Não sei de onde eu tirei isso. E aí eu comecei a fazer um curso técnico de massoterapia, muito bom, aliás, o curso técnico, difícil, era um curso técnico difícil na época, e comecei a trabalhar com massoterapia. Aí eu trabalhei em clínica, trabalhei nessa área, e aí depois eu comecei a dar aula de massoterapia, aula de drenagem linfática, de tudo que era manual, assim, com as mãos, e geralmente estudando bastante que era dor, né, nessa região, né, pensando nessa questão da dor. Trabalhando com isso, eu comecei a fazer pilates. Como aluna. Como aluna. E eu comecei a perceber, opa, isso aqui vai ajudar os meus pacientes lá da massoterapia. Eles precisam disso aqui, eles precisam de movimento. Olha, né? só. Porque com a massagem você manipula os tecidos moles ali. Mas o aluno precisa ele precisa mexer, precisa ser da parte dele algo, que é o que sabe? você sempre fala, né? Mobilidade. Exatamente. Que é básico, né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar Pilates. Comecei a estudar e comecei a me interessar mais. E aí, rapidamente, a dona do estúdio viu que eu estava gostando e ela me convidou para ser professora lá. Olha, que ótimo. Aí, lógico, né? Daí eu fiz outra faculdade, fiz outras formações em Pilates. E hoje, eu acho que faz uns 8 anos que eu trabalho com Pilates, que aí sim eu vi resultado na dor. Que legal. Desses pacientes que tinham muita dor localizada, de ombro, de lombar, e que me procuravam pela massagem, ok, a massagem ajuda, mas precisavam de algo que partisse da parte deles, assim, eles se movimentarem, eles, sabe? Foi isso. E quanto tempo que você tem o teu estúdio? O meu estúdio vai fazer 4 anos. 4 anos, né? Acho que eu já sou aluna há 2 ou 3 quase, né? Isso. E assim, ó, e realmente, né, essa coisa da dor. Eu já tive várias dores ali e que vocês me ajudaram muito, né? Qual que é a diferença, Kelly? Porque, vamos lá, de alguma maneira você está fortalecendo os nossos músculos, certo? Sim. A academia também fortalece músculos. Qual que é a diferença? Então, os dois são atividades físicas. O Pilates, ele é muito linkado com a bola, com gestante. Sabe aquela bola que você fica em cima e tal? E sentada, né, gestante. Mas
o método Pilates foi criado por um alemão chamado Joseph Pilates, lá na Alemanha, para recuperar os soldados da Segunda Guerra Mundial. Olha Então, só. ele é, de fato, um exercício físico, assim como a natação, assim como a hipertrofia na academia, assim como o judô, assim como outras atividades físicas. Como ele tem baixo impacto, ele é muito indicado para quem tem patologias ortopédicas, musculoesqueléticas. Mas a pergunta inicial foi a diferença da academia, né? Isso. Que difere. Os movimentos em si, né? O Pilates, bem diferente. Os movimentos são bem diferentes, os aparelhos são diferentes, a condução da aula, mas no corpo a diferença é que assim, para todo mundo entender, o Pilates trabalha a musculatura mais profunda, que está mais perto dos ossos. E a hipertrofia, ela é mais focada só em deixar o músculo maior, academia, que é né? a academia. Só a musculação, né? Em deixar o músculo maior. E ela é mais, os músculos mais superficiais. Então, você está fazendo academia, logo você vê tua perna mais definida, teu braço mais definido. No Pilates, isso vai demorar um pouco mais. Porque eu estou trabalhando a musculatura mais profunda, que está mais perto dos ossos. Que geralmente é onde as pessoas têm o seu problema. Então, uma hérnia de disco é profunda, ela está lá grudadinha na coluna. Pilates é muito mais recomendado do que a academia. Exatamente. Né? Mas os dois são bons. Uhum. Os dois em conjuntos, inclusive a Silvana, né? Faz musculação. Muito maromba, muito maromba. Não! E também faz Pilates. Mas realmente, assim, eu faço Pilates há bastante tempo, depois que comecei a academia, e eu acho que é um casamento perfeito, porque eu não tenho mais dor de nada, e eu tenho uma lesão no joelho. A lesão está ali, mas eu não tenho dor, né? Que legal. E me conta um pouquinho, como é que foi isso? Então, o Joseph Pilates criou isso depois da guerra. E aí ele tinha o quê? Ele usava os aparelhos que ele tinha à disposição? Assim, conta um pouquinho mais sobre isso. Ele era uma criança doente. E aí ele começou a fazer exercício físico e tal. Ele sempre gostou de artes marciais, de exercício físico. E aí ele tinha, não sei se quem aqui já viu um estúdio de Pilates vai perceber que parecem camas. Sim. Aquelas molas. E se parecem muito com aquelas camas antigas de hospitais, com aquelas molas. Então, ele usava essas molas, olha só, a força dessas molas, a resistência dessas molas para reabilitar esses soldados da Segunda Guerra Mundial. Que legal. E depois ele se mudou para os Estados Unidos, para Nova York, que é onde... Aí virou business. Aí virou business, ele montou estúdio, e com a esposa dele, que também era enfermeira. E aí ele começou a reabilitar os bailarinos. Por isso que alguns movimentos do Pilates remetem ao balé. Ai, gente, tem que sempre fazer pé de Pilates. Pés de Pilates. Pés de Pilates, é que nem que a gente fica que nem o pé de patinho, assim. Os calcanhares juntos e aí abre o pezinho, assim. Exatamente. Tem que sempre fazer assim. Até os homens têm que fazer pé de Pilates. E não puxando assim, parece, né? Business. Eu não queria que também fosse uma propaganda aqui do meu estúdio, até porque eu sei que muita gente mora muito longe do meu estúdio do Rio Bonito, não mas a gente tá aqui, assim, claro que a gente vai falar do seu estúdio, mas eu acho que o importante é as pessoas entenderem, né, assim, a importância. Cada um pensar um pouquinho na sua área, na área que trabalha. Pô, eu costuro, eu tenho uma empresa de business, de, sei lá, logística, enfim. Tem as boas e tem as ruins, né? E no Pilates também, né? No Pilates aí tem estúdios. No coaching, eu que diga. No coaching. Então às vezes você olha assim, nossa, eu faço isso, mas existe outra pessoa que trabalha com a mesma coisa que eu, mas é totalmente diferente. E dentro do Pilates também tem segmentos totalmente diferentes. Então, a forma que hoje eu trabalho, eu tento seguir... Tenho estudado, tô indo em direção ao Pilates mais parecido com o que o Joseph pensou lá na cabeça dele. Ainda bem que não é com aquelas camas antigas. Ainda bem, não, ficou um pouco melhor. Mas eu não fico criando exercícios da minha cabeça ou usando recursos, às vezes, da fisioterapia, né? O que eu tento é chegar, como eu tenho uma placa lá escrito Pilates, eu quero chegar o mais perto da obra dele, né? Eu tô usando o nome dele, então eu tenho que chegar perto. Só que isso é difícil, porque você tem que achar alguém que estudou com ele, alguém que foi treinado por ele, alguém que, sabe? Isso é muito estudo, né, Kelly? Eu sei ele que faleceu em 67, se eu não me engano. Olha. Não faz tanto tempo. Mas tem pessoas que conseguiram chegar o mais perto dele. Então, você tem que, às vezes, ir para fora para conseguir entender qual era o exercício que ele realmente queria. E aí, às vezes, alguns profissionais acabam pegando uma bola, fazendo exercício, falando que Pilates é na parede, Pilates não sei o quê, e aí foge um pouquinho do propósito. E a Kelly realmente é uma estudiosa. Vira e mexe, ela está fazendo cursos e está indo e voltando e estuda e prepara as aulas, enfim. Por isso que é tão gostoso ir lá, né? E Kelly, o que assim, a gente fala, né, o nome do nosso podcast é De Volta ao Básico, pensando, assim, em coisas que são essenciais para a vida da gente, né? Eu falo, né, às vezes a gente complica tanto as coisas
E esquece de coisinhas simples, coisas simples que nos trazem felicidade, que nos trazem bem-estar, que nos trazem saúde, né? Se você, olhando o Pilates, qual é o resgate do básico? O que você acha? Bom, é como uma poupança, né? Você vai se preparando, né? Para quando chegar lá na frente você esteja melhor. Mas o nosso público, assim, geralmente são pessoas que estão próximas aos 50 ou acima de 50 anos. Todo mundo pode fazer Pilates, é bom para todos, como eu falei, é bom você ir fazendo de jovem, eu faço. E já percebo a diferença na minha vida. Mas o básico, assim, o que eu mais penso quando chega alguém lá de 60 anos, eu penso que esse meu aluno chegue aos 70, aos 80, subindo a escada, pegando o neto no colo, conseguindo fazer sua higiene pessoal sozinho, conseguindo, se cair uma coisa, ele consiga pegar sozinho. Independência, né? Porque o básico é a dignidade, né? É a dignidade. É a independência, E é isso, a maioria das pessoas me procuram por isso. E tem tudo a ver, né? Porque realmente, né, a dignidade é básico, né? Assim, a gente vê... e a gente vê, né, pessoas um pouquinho mais de idade que às vezes não conseguem se mexer. Aí você imagina assim, a cabeça está funcionando, a vontade existe, né? Porque não dá para cortar a vontade, né? Aí não vou, não sei, eu acho que não dá para cortar a vontade para dizer não vou mais ter vontade de pegar o neto no colo ou até às vezes a necessidade de amarrar um tênis. Exatamente. Né? E a felicidade de você, bom, eu consegui subir na cadeira e consegui limpar o armário, sabe? Aquela realização, ai, que gostoso, meu armário tá limpo. Ai, que gostoso meu banheiro, eu consegui organizar isso, eu consegui limpar meu carro. Ou eu consegui ir para uma viagem e consegui subir a escada onde todo mundo subiu, eu conseguia subir de ônibus. Eu tinha aluno que falava assim, Kelly, eu sempre tinha que pedir para o motorista me ajudar a subir no ônibus. E agora eu subo no ônibus sozinho. Legal. Pô, isso é legal demais. A pessoa não fica ali feliz, consegui subir no ônibus. Mas dentro dela há uma satisfação. E a frustração existiria se ela não conseguisse, sabe? Com certeza. Mas eu me lembro que quando eu estava com o meu joelho na crise, que eu fiz um monte de aulas para realmente recuperar, e depois eu fui viajar. E eu subi uma ladeira. E eu olhei para aquela ladeira e eu tinha um outro caminho para fazer, de não pegar aquela ladeira. Eu falei, não, eu vou subir essa ladeira, vamos ver como é que vai ficar meu joelho. E eu fui devagarinho e consegui subir. Eu tirei foto, eu fiquei feliz na hora. Eu fui daquela de... Tu foi, aqui é mais a gente, né? Eu tirei a foto e mandei para Manu, né? Aquela época era Manu, porque ela estava fazendo aquele acompanhamento, você estava, enfim, no outro compromisso. E eu mandei foto, falei, olha aí, consegui. Então, assim, é básico subir uma ladeira. E é feliz, isso traz muita felicidade. Exatamente. Exercício físico é tudo, né? E qual é a tendência que você tem visto, assim, em termos de qualidade de vida dos teus alunos? Além do Pilates, tem alguma outra coisa que você observa, assim? O que você traz, assim, de ver? O que está acontecendo nesse mundão aí de qualidade de vida? Eu acredito que a mudança na mente está acontecendo, assim, vagarosamente. Porque, a princípio, quando você sentia uma dor ou quando você pensava, eu tenho uma necessidade, rapidamente eu pensava numa farmácia, né? Remedinho, Remedinho. Então, aos poucos, as pessoas estão vendo, opa, eu preciso, né, fazer um exercício. E uma coisa que eu tenho trabalhado muito é a questão da alimentação. Porque a dor, principalmente a dor crônica, em especial a dor lombar, né? Que eu acredito que aí... Acredito que não, né? Os dados mostram que 70% da população já teve um episódio de dor ou terá um episódio de dor lombar. 70. Então, essa dor, ela é muito ligada à alimentação e ao doce. O doce, ele é bem inflamatório. Então, nós moramos numa região de descendência alemã, onde o doce, ele é forte, né? Faz parte da nossa cultura. Sim. A alimentação. Outro aspecto é o fator emocional. Ele pega muito em quem tem dor lombar crônica. Mas, aos poucos, as pessoas... Você diz o quê? Estresse mesmo? Depressão? Essas coisas? Exatamente. Como diz aqui, andei me incomodando. Andei me incomodando. Uma coisa que eu percebo também na prática clínica é que isso não é no dia. Isso é, assim... É lógico, né, gente? Eu acabo atendendo as pessoas, então tem... Como a Silvana tá 3 anos lá comigo, então a gente acaba tendo um relacionamento... Por mais que seja profissional... A gente se conhece. A gente se conhece. A gente fala as coisas, vira meio terapia. Então, a gente sabe, passou um problema. Aí a pessoa não tá com muita dor.
Dá 2 semanas, ela não se liga, mas a gente às vezes faz a evolução do aluno, escreve lá o que sentiu, o que não sentiu. Dá 2 semanas, assim, tá com muita dor, tá com crise de ciatalgia, que é a dor do ciático, né? E é bem comum, quando tem um problema emocional. Ou quando foi no aniversário e comeu de rasgar, assim, sabe? Ou tipo, viajou. E olha só como tem a ver, Silvana. Porque quando come de rasgar numa festa, não sei o que, tem dor, né? Por conta da artrite, ela inflama e tudo mais, né? A dor acaba acontecendo. Tô falando só de dor aqui, né? Que terrível. Mas assim, e quando a pessoa vai viajar, ela volta muito melhor. Olha aí, ó. Olha o emocional, né? Exatamente. Então, assim, eu penso, meu Deus, vai subir escada, vai descer escada. Meu Deus do céu, essa pessoa vai viajar. Eu já fico com medo, sabe? Mas não falo, obviamente. E a pessoa volta super bem, assim. Comeu um monte, andou um monte, mas não voltou com dor. Como assim, né? Então, mas como é tem que a gente ver? é uma coisa só, né? Não dá pra tirar assim, né? Tira o emocional, cuida só do corpo. Exatamente. Não é cuida só da mente, não cuida do corpo. Não é uma. Os dois. É tudo junto mesmo. E naquela semana que a pessoa foi viajar, ela não fez pilates. E ela voltou feliz, entendeu? Voltou feliz. Exatamente. E tem um outro lado do Pilates, né, Kelly? Que a gente vai lá e a gente se diverte. A gente faz um monte de exercício. Eu digo que, assim, para mim, é quase como uma meditação. Às vezes é uma diversão. Sofrimento. A meditação é quando a gente... Porque você tem que se concentrar para fazer o exercício. Porque é o pé de pilates, é o abdômen, é isso, é aquilo, tem que... o ombro, a respiração, quer dizer, você fica realmente pensando só naquele exercício. E isso por si só, eu acho que é um baita exercício, mesmo de meditação, de você esquece um pouco do que está acontecendo no mundo, porque naquela uma hora ali você tem que focar no seu corpo. Claro, e daí tem os momentos que a gente relaxa, dá risada e brinca um com o outro ali, coisa. Mas os exercícios, eu vejo, assim, falando de mim, eu tenho esse ganho de foco em mim naquele momento. Esquece, o mundo acabou. Quando eu comecei a estudar Pilates, eu não sentia isso no meu corpo. E tem umas frases do Joseph Pilates, né? O Pilates é a perfeita conexão do corpo e da mente. Eu pensava, como assim, cara? Eu fazia Pilates e eu não entendia isso. Eu achava que não. Porque no estúdio que eu fazia, acabava que a gente conversava muito e não fazia os exercícios, assim, não se concentrava, sei lá, não sei. E aí, depois que eu fui estudando mais, eu fui fazendo alguns exercícios, entendendo mais, e daí realmente tem como. Lógico, no estúdio a gente ri pra caramba, tá, gente? Mas esse faz parte também. Nossa, mas eu sempre procuro ter esse momento de descontração no começo da aula, para quebrar o clima ali, né? Que às vezes vem alguém tenso, e no final. As 40 minutos de aula principal, ali a aula tem 1 hora, eu tento focar ao máximo. Sim. Até eu mesma, que eu adoro conversar, eu adoro brincar. Mas às vezes a gente tem que falar para ela, chega, Kelly. Chega, não. Mas geralmente a aula é bem focada, assim. Eu procuro focar aquele tempo bem focado, a não ser que solte uma piada. É que a turma da Silvana em especial, senhor amado, né? É uma turma bem divertida, é uma turma que tá há bastante tempo junto, mas não é tão comum assim. Porque você tem que... Geralmente o nosso cérebro, ele fica em 2 coisas sempre. Então, por exemplo, você tá olhando aqui pra mim, vocês estão escutando a gente, vocês estão escutando, a gente tá escutando, mas você também tá pensando em outra coisa. Você consegue fazer, eu tenho que ir lá ver alguma coisa. Sim. O cabelo dela tá assim, a gente fica fazendo. E aí, no Pilates, você tem que fazer muitas conexões, porque você tem que organizar o teu ombro, colocar teu abdômen para dentro, organizar o teu pé, escutar o que a professora tá falando, manter esse lifting, né, esse scoop no abdômen, e aí acaba que não sobra espaço para pensar na agenda, no filho, até na dor. Porque daí você consegue focar tanto no teu corpo, e isso é tão difícil nos dias de hoje, a gente fica tão conectado com tanta coisa para fazer, tanta compromisso, e aí lá no Pilates tu consegue, as pessoas têm essa ideia assim, eu vou lá para meditar. Não, não é assim, é exercício. É exercício, mas esse exercício tão focado, né, é uma forma de meditação, é aquela coisa de você estar 100% na presença. Isso mesmo, né? Você tá o tempo todo ali. Focado no teu corpo. No teu corpo. Isso eu acho que é um baita ganho, porque a vida da gente é tão louca, 10 mil coisas ao mesmo tempo, então ali não, agora parar, agora é meu corpo. Assim, né? Pode parecer coisa meio louca, mas eu acho que o corpo pensa assim, estão pensando em mim. Ai, eu tô que sendo bom. amado aqui, né? Eu vou até ser legal, nem vou... Kelly, muito bem. Indo pro final do nosso bate-papo, né? Ah, que tá tão gostoso, né? Tão fácil. Tá tão gostoso, né? Qual que é a tua mensagem final em relação ao Pilates? Qual a tua última fala em relação ao Pilates, em relação teu trabalho que é tão nobre, tão gratificante pra gente? Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com o movimento. Então, a minha dica
para você se movimentar. Né? O Pilates é a área que eu escolhi, é uma área que eu amo, que eu acredito, que eu vi que dá certo. Mas existem outras. Se você se der bem na natação, vá para natação. Se você consegue jogar tênis, jogue tênis. Né? Depois daqui eu estou indo para uma aula de beach tênis. Então, eu acredito que se mover e de alguma forma isso nos linka a Deus de fato. Por quê? Porque Deus, o mundo é em movimento. Tudo, ele nos criou nos movendo, a natureza se move. Tudo. Se você, tudo é movimento. E até aquilo que nós criamos se move. Então, se você deixar um carro parado, ele também estraga. Sim. Então, a minha dica é, mova-se, sabe? Até nos pensamentos, nas ideias. Se você tem um sonho, mova-se em direção a ele. Se você tem uma ideia, mova-se em direção a essa ideia, sabe? O movimento, porque o que é parado, é que você olhar uma poça d'água, uma água parada, ela é suja, ela só incomoda, né? Só incomoda. Agora, se ela se movimenta, uma água que se movimenta, um rio é bom, um rio traz vida. Isso aí. O mar se movimenta. Que legal, Kelly. Gente, fazendo um gancho, né, com tudo isso, né, e a gente trouxer para o tema, né, da felicidade, do bem-estar e do básico, né, mover-se, né, hoje de manhã ainda estava lendo sobre as Blue Zones, que são as áreas onde as pessoas vivem muito, tem pessoas centenárias. Um dos pilares para as pessoas viverem muito e viverem bem é mover-se, né, mexer-se, movimentar-se, fazer exercícios. E aí eu achei bem legal que a Kelly trouxe assim, faça o que você gosta, mas mexa-se, né? Mexer-se é fundamental, é básico para a gente viver bem até o final e traz felicidade, traz bem-estar. Kelly, muito, muito, muito obrigada por esse papo. Por mim, a gente ficava mais tempo aqui, mas hoje deu. Outro dia você volta, tá bom? A gente volta um dia só para contar piada. Só para se divertir. Muito obrigada. Quero te agradecer, Sil, de verdade. Eu vejo assim que a Sil é mais um presente que o Pilates me deu. Porque ela é uma pessoa muito generosa comigo, muito generosa, não só... Todo mundo pensa em generosidade no aspecto financeiro. Também tá, gente? É porque eu pago, né? Tem que pagar a mensalidade, senão não faz Pilates. Mas não é só nesse sentido, ela é muito generosa em conhecimento, em agregar. Imagina. Sempre me dando dicas, me dando puxão de orelhas. Obrigada. Obrigada a você, Kelly. Esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios. Até o próximo.